Oi, olá, tudo bem, gente? Estamos aqui ao vivo para falar hoje sobre segurança do paciente. O nosso compromisso de almoço hoje é com a causa bastante importante. A gente separou esse tempinho aqui para falar sobre segurança do paciente. É um prazer estar aqui, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Juliana, Cacau e Sheila. Vamos lá, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Isso, vamos começar com um coraçãozinho para ficar bom. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Olá, Dani, Lubo, Patrícia, Val, acho que é Val, Juliana, de São Luís, é muito bom, São Luís. Olá, vamos chegando todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre segurança do paciente cirúrgico. Na nossa última live sobre segurança foi um dos pedidos, e como o Ibraef está aqui para fortalecer essa enfermagem e para atender, né, o pedido de vocês, daquilo que vocês precisam, a gente está aqui atendendo a essa solicitação que foi feita na última live, e por isso a gente escolheu. Edileuza, o áudio está bacana, então, muito bom, gente. Vamos lá? Então vamos começar, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Vou pedir para vocês, eu sou Kátia Dias, para quem agora chegou, muito prazer. Eu participo, sou colaboradora do Ibraef, e aqui a gente vai falar sobre segurança do paciente. Hoje, especialmente, vamos falar sobre a segurança do paciente cirúrgico. Se você estava com dúvida desse tema, conversou com alguém sobre isso, então conversa, tem, né, experiência ou está precisando de uma dica sobre isso e conhece alguém que poderia se beneficiar, né, com essa discussão, por favor, vamos contribuir para que essa enfermagem seja grande, seja engajada, seja comprometida e seja muito atualizada com aquilo que a nossa enfermagem precisa nas nossas instituições de saúde. Então, clica aqui no aviãozinho, manda para um colega, vamos contribuir, vamos colaborar com a formação de todo mundo, que é assim, é juntos, né, que a gente vai crescer. Então, vamos lá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar no comentário, que no meio da conversa a gente volta aí para eu poder responder. Então, ok? Se eu saltar algum comentário e não responder, por favor, me avisem que eu vou falando aqui e a gente vai interagindo. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Então, hoje, por que a gente vai falar de segurança cirúrgica, né? Não só porque foi um pedido, mas porque é um problema de grande relevância quando a gente fala de segurança do paciente. A Organização Mundial de Saúde, em 2004, e foi assim que nasceu oficialmente essa história de segurança do paciente como uma política pública mundial, né? Não uma política pública, mas uma iniciativa mundial. A Organização Mundial de Saúde estimou, né, que um em cada 4 procedimentos cirúrgicos que aconteciam no mundo, 1 em cada 4 tinha algum tipo de complicação. Então, dada essa relevância, é que a Organização Mundial de Saúde organizou uma campanha mundial, foi em 2007, 2008 que foi lançada essa campanha, como a segunda campanha. A primeira campanha da Organização Mundial de Saúde em prol da segurança do paciente foi sobre prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, e a segunda foi sobre a segurança do paciente cirúrgico, né? Então, por causa dessa relevância mesmo. Estatisticamente falando, há uma estimativa de que metade dos eventos adversos que acontecem nas instituições hospitalares são relacionados a procedimentos cirúrgicos, né? Isso, considerando o volume de cirurgias que a gente tem no mundo, a gente está falando aí que anualmente 7 milhões de pessoas sofrem algum tipo de complicação relacionada à assistência cirúrgica, e que 1 milhão dessas pessoas, 1 milhão dessas complicações vêm a falecer, tem óbito, né, por complicações cirúrgicas. Então é um assunto de grande relevância, extremamente crítico dentro dos nossos serviços. E uma outra coisa bastante importante de salientar é que, além da relevância pelo tamanho do problema que representa a assistência cirúrgica,
as necessidades para adequação e para melhoria estão relacionadas também à estrutura e a investimentos, mas o que mais impactava, né, na necessidade de melhoria eram recursos relacionados à equipe, à comunicação, a processos, a iniciativas que articulassem a comunicação da equipe para que com essa articulação a gente conseguisse identificar as necessidades do paciente, né, os riscos que aquele paciente estava exposto e preparar o cenário e a equipe para atender essas necessidades. Ou seja, no estudo que a Organização Mundial de Saúde publicou para lançar essa campanha, ficou evidenciado que estrutura não era o principal, apesar de ser extremamente importante para melhorar a assistência cirúrgica, mas somente investir em estrutura e investir em tecnologia não seria suficiente para reverter este cenário, né, para melhorar esse cenário. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Vamos falar um pouquinho do que significa o papel da enfermagem dentro, né, deste cenário, dentro dessa temática tão importante. Então, nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre o protocolo de cirurgia segura, né? Então, que é a principal prática aí recomendada, né, mundialmente, falar como se dá isso e vamos aqui trocar experiências, gente, façam perguntas, troquem experiências, deem às pessoas exemplos do que vocês fazem ou podem fazer na instituição de vocês para que a gente garanta mais segurança para o paciente cirúrgico. Então, o que é segurança do paciente cirúrgico? Quando a gente fala em segurança da linha cirúrgica, nós estamos dizendo em preparar a nossa equipe multiprofissional, e aí eu estou dizendo que a enfermagem é extremamente importante, porque a maior parte dessa equipe, né, em número e em oportunidade e contato com esse paciente é nossa. A gente está falando do paciente cirúrgico, não é só dentro do bloco cirúrgico. Então, nós temos responsabilidades enquanto enfermeiro, enquanto líder de uma equipe de enfermagem, no pré-operatório, lá no ambulatório. Então, é de nossa responsabilidade pensar, eu, enfermeira do bloco cirúrgico, preciso reconhecer, eu preciso negociar, eu preciso interagir, eu preciso saber das informações que são captadas lá no ambulatório pré-operatório. Então, aqueles riscos que o paciente tem identificado lá, então, histórico de alergia, um histórico de complicação prévia por tromboembolismo, um histórico de reação anafilática em outros procedimentos, ou o paciente tem comorbidades, né? Então, essas informações são extremamente importantes, por exemplo, já no agendamento do bloco cirúrgico. Eu preciso levar em consideração. Então, eu preciso pensar em quais canais de comunicação, como que a minha equipe técnica de enfermagem, que atua dentro do centro cirúrgico, dentro da sala cirúrgica, como esta informação vai chegar para ele. Eu preciso dizer para ele onde, de que parte do prontuário ou de que maneira, né, essa informação vai chegar para ele e o que ele vai fazer com esta informação. Então, o que é que eu faço com o paciente que tem comorbidade? Como que eu vou reconhecer os cuidados específicos para aquele paciente? Então, segurança cirúrgica tem a ver com preparar a equipe, preparar o cenário e preparar os recursos tecnológicos e materiais de acordo às necessidades específicas do paciente. E eu não posso, né, não é possível que eu reconheça essas necessidades somente quando o paciente entra na sala cirúrgica, né? Quando ele entra na sala cirúrgica, eu já preciso ter captado essas informações para que nós preparemos, né, o ambiente para aquilo que ele precisa. Então, falar de segurança cirúrgica é falar da linha completa. É como eu garanto segurança no ambulatório, pré-operatório, como eu vou garantir segurança quando esse paciente entra na instituição, quando ele vai lá na unidade de internação, no pré-operatório, como eu vou garantir segurança dentro do bloco cirúrgico e como eu vou garantir segurança no pós-operatório e como eu vou garantir segurança, inclusive, né, pensando aí no sistema de saúde, no acompanhamento desse paciente nos outros pontos de atenção. Então, eu trabalho em um hospital, é minha responsabilidade garantir que as informações de importância cirúrgica, as informações de complicação, as informações de evolução sobre o procedimento, sobre a evolução mesmo desse paciente, ela acompanhe esse prontuário até o outro ponto de atenção. Então, essa é a nossa responsabilidade. Então, segurança cirúrgica, resumidamente,
é garantir segurança no pré, trans e pós-operatório, de acordo com as necessidades específicas do paciente. Então, que segurança é essa? Do que a gente está falando? O objetivo da campanha, né, a segunda, que foi a campanha mundial da Organização Mundial de Saúde, elas são 10 passos, a gente não vai esmiuçá-los aqui, eu vou, né, concatenar todas as informações aqui na nossa fala, na minha fala e na interação com vocês, mas ela tinha 4 focos principais. O que a campanha objetiva ainda, né, que é uma campanha que nós ainda estamos batalhando por ela. O primeiro objetivo é prevenção de infecção, é fazer com que os procedimentos tenham a segurança necessária para que não aumentemos o risco de infecção desse paciente. Então, a gente está falando de antibiótico profilaxia, está falando de esterilização dos instrumentais, estou falando de procedimentos com técnicas adequadas. Eu estou dizendo sobre controlar os fatores de risco do paciente para a infecção. Então, não é só o procedimento, né, que pode favorecer a infecção. A maneira como nós conduzimos o pós-operatório, a maneira como a gente conduz o pós-operatório desse paciente, à medida como a gente cuida e faz intervenções necessárias e em tempo hábil, também vai favorecer, né, que o organismo desse paciente esteja capaz, né, de fazer uma resposta adequada e prevenção de infecção. Então, eu não vou incrementar fatores para aumentar a infecção e preciso também ajudar este paciente a controlar os seus fatores intrínsecos, controlar suas doenças, por exemplo, as comorbidades e as complicações. Então, o primeiro grande foco era prevenção de infecção. O segundo foco é garantir um ato anestésico seguro. Do que a gente está falando? É garantir que os equipamentos utilizados dentro da sala cirúrgica para o procedimento anestésico estejam funcionando adequadamente, né? Que eles estejam com manutenção preventiva, com manutenção em dia, que eles estejam capazes, né, de atender o paciente em qualquer intercorrência. Então, a gente está dizendo de garantir garantir a disponibilidade e o funcionamento, e é bem mais do que isso. A gente está dizendo de reconhecer se aquele paciente tem um risco aumentado, né, de perder a função respiratória. Então, quais os fatores de risco desse paciente? Qual é o risco que esse paciente tem para uma intubação difícil? A maior parte dos procedimentos são realizados com uma anestesia que não é anestesia geral, né, gente? A maior parte dos procedimentos, o paciente vai ser sedado ou ele nem vai ser sedado, vai ter só uma anestesia ali de uma parte específica, mas todo o cenário precisa estar preparado para atender uma intercorrência respiratória. E preparado, eu digo, não de maneira generalizada. Ele precisa estar adequado ao risco aumentado ou não do paciente. Por exemplo, o risco de via aérea difícil, né, que é avaliado lá já no pré-anestésico pelo anestesista, e a gente preparar toda a estrutura para isso. Então, não só os equipamentos, não só a via aérea, mas o risco de aspiração e a segurança na disponibilização e utilização de medicação apropriada para esses procedimentos. Então, o primeiro foco era a prevenção de infecção, o segundo foco é um ato anestésico seguro, o terceiro foco, extremamente importante e muito difícil, é fazer com que a equipe se articule muito bem, se comunique com clareza, que as informações sejam fluidas entre a equipe e entre as várias unidades. Então, é garantir uma comunicação vamos dar exemplos, é garantir que aquele risco aumentado de via aérea que foi identificado lá no ambulatório chegue até o cirurgião, chegue até o meu técnico de enfermagem e que essa comunicação, ela repercuta em alguma coisa dentro da unidade. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação. A equipe tem que saber, todo mundo saber ao mesmo tempo do que nós estamos falando, de qual procedimento vai ser realizado e quais são os riscos específicos daquele paciente. É fazer a comunicação fluir até o momento do procedimento e, extremamente importante, fazer a comunicação fluir da sala cirúrgica, né, para a unidade de internação, né? A gente costuma dizer que parece que uma caixa blindada. O paciente entra no centro cirúrgico, entra na sala cirúrgica, às vezes ele tem uma complicação grave, às vezes até uma
uma parada cardiorrespiratória, né, por conta de uma intercorrência, e é comum, infelizmente, né, em várias instituições eu observo isso, e trocando experiência com vários enfermeiros de várias instituições, às vezes o paciente tem uma complicação séria dentro da sala cirúrgica. Aquele plantão da unidade de internação até fica sabendo o que aconteceu com ele naquele dia, na passagem de plantão. É comum um plantão depois, né, 2 plantões depois, a equipe de enfermagem nem ter ciência que aquele paciente teve uma complicação cirúrgica dentro da sala cirúrgica. Então, ele é um paciente de grande risco na unidade de internação. Ele acabou de ter uma complicação grave no pós-operatório. Ele saiu, né, se recuperou daquela intercorrência, mas obviamente ele é um paciente que requer uma monitorização mais assídua. Ele é um paciente que é prioridade na unidade porque ele é um paciente pós-operatório que teve uma complicação. Nem sempre a gente percebe esta preocupação. Nós não percebemos nem sempre essa preocupação na unidade de internação. Então, isso é articular a equipe, é fazer a comunicação, ela fluir de um ponto para outro, de um profissional para outro, para que a equipe se prepare e cuide do paciente de acordo com as suas necessidades, os seus riscos, as suas complicações, o seu histórico, né? Então, o terceiro grande foco da campanha é esse, articular a equipe para que eles utilizem canais de comunicação assertivos e seguros para garantir a continuidade da assistência do paciente. O quarto foco desta campanha era para que as instituições se preocupassem e acompanhassem o seu desempenho seu desempenho na performance do paciente cirúrgico. O que é isso? Performance de atendimento do paciente cirúrgico, desculpe. O que é isso? Acompanhar os indicadores de resultado da assistência cirúrgica, né? Então, acompanhar qual é a nossa taxa de mortalidade, qual é a nossa taxa de infecção em cirurgias limpas, em cirurgias contaminadas, qual é a nossa taxa de reabordagem cirúrgica, né? Que pode significar aí uma complicação, pode significar que algo, né, precise ser investigado ou precise de adequação em algum aspecto. Então, acompanhar a nossa taxa de infecção, nossa taxa de mortalidade, de complicação. Qual é a taxa de complicação anestésica? Qual é a taxa de complicação cirúrgica? Quantos procedimentos errados a gente fez? Procedimento errado, eu digo o número de procedimentos que foi realizado. Era para fazer a apendicectomia, foi feito outro procedimento. Qual é o número de procedimentos do lado errado? Qual é o número de procedimentos no paciente errado? Mas, Kátia, acontece isso? A estimativa da Organização Mundial de Saúde, gente, publicou ao tempo dessa campanha, quando publicada essa campanha, que um estudo norte-americano em instituições que já falavam de segurança, né, já tinham isso, já trabalhavam com notificação de incidentes, publicou que cerca de 1.500 a 2.500 procedimentos em lado errado por ano nos Estados Unidos, nessas instituições. Então, isto é fato. Existem estudos, né, sugerindo que em algumas especialidades, esse risco tem sido maior, essa frequência tem sido maior, como, por exemplo, na clínica ortopédica, porque nós temos membros, né, simétricos, então acontece, infelizmente, né, estatisticamente publicado, eu não gostaria de divulgar uma publicação dessa, né, infelizmente eu gostaria de estar errado, mas está publicado aí que isto é uma realidade, né? Num estudo também norte-americano, colocou que 21%, em 1.050 cirurgias que foram pesquisadas, 21% dos cirurgiões alegaram que já haviam feito procedimento em lado errado. Então, é uma realidade. Por isso mesmo, né, são complicações graves e são falhas graves e completamente evitáveis, que é uma campanha tão importante, é uma campanha mundial aí de segurança do paciente cirúrgico, tá? Então, esses são os 4 grandes focos. Então, no frigir dos ovos, então, qual que foi o resultado efetivo da campanha? O principal, são várias iniciativas, tá? Mas o principal e o mais conhecido, a mais conhecida iniciativa dessa campanha é a implantação do protocolo de cirurgia segura. Esse protocolo de cirurgia segura, ele é necessário, né? Ele faz parte, inclusive, da recomendação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, ele é um dos protocolos que precisa ser implantado, né, através do Núcleo de Segurança do Paciente, ou seja, todas as instituições
que fazem procedimentos cirúrgicos obrigatoriamente precisam implantar o protocolo de cirurgia segura. Esse protocolo, resumidamente, ele trata da implantação de uma lista de verificação, é um checklist, né? Que tem 3 momentos bastante delineados, bastante específicos. Então, o protocolo de cirurgia segura, como a lista de verificação, que está lá publicado no Ministério da Saúde para que a gente implante, ele vai se ater à implantação da lista de verificação. Mas entendam que cirurgia segura, gente, segurança, boas práticas de segurança na linha cirúrgica é mais do que isso, tá? Mas vamos falar do protocolo, que é uma prioridade e ele é obrigatório nas nossas instituições. Então, ele tem 3 momentos bem específicos. É uma lista de verificação, ou seja, é um checklist que recomenda, que define quais são os itens que precisam ser verificados, acompanhados, certificados, garantidos em todos os procedimentos cirúrgicos e ele deve ser aplicado dentro do centro cirúrgico ali no pré-operatório, né? Tem centros cirúrgicos que às vezes eles têm uma sala de pré-operatório dentro do centro cirúrgico, outras instituições têm salas de pré-operatório fora do centro cirúrgico, mas ele tem 3 momentos. O primeiro momento é o momento que a gente chama de check-in, né? O momento que o paciente ele vai fazer o check-in no procedimento cirúrgico, ele vai começar. Então, o que é importante neste momento? A confirmação dos dados do paciente. O que é a confirmação dos dados? Confirmar que aquele paciente realmente é o paciente definido para aquele procedimento. Então, eu não peguei um paciente trocado e trouxe para o bloco cirúrgico, me desculpe. Então, é o paciente correto. Confirmar com o paciente, inclusive, né? Prontuário e paciente. Qual é o procedimento que vai ser realizado? Qual é o local que vai ser realizado? Então, é um paciente que vai realizar uma cirurgia no braço direito ou esquerdo. Então, eu tenho que confirmar qual é o procedimento, qual é a cirurgia, o nome da cirurgia, caso o paciente ele saiba informar, ou pelo menos no prontuário e com a equipe eu preciso confirmar, e o local, o sítio, o local onde vai ser. Eu preciso confirmar, além do procedimento e do local, eu preciso confirmar se aquele paciente ele tem consentimento informado, ele consentiu, né? Ele sabe dos riscos daquele procedimento, ele consentiu oficialmente, ele formalizou um consentimento para que aquele procedimento fosse realizado, ele também está compartilhando daqueles riscos, né? Ele precisa confirmar se aquele paciente teve os riscos identificados, então é um paciente que fez a avaliação pré-anestésica, é um paciente que tem a classificação de risco, e aí a gente vai confirmar isso no prontuário. Eu vou confirmar se aquele paciente está monitorizado adequadamente, se o monitor funciona, se o parâmetro do monitor está adequado, se eu vou testar isso antes do procedimento, e vou confirmar com o anestesista, né, se está tudo funcionando. Os equipamentos estão disponíveis em bom funcionamento, as drogas estão disponíveis, se aquele paciente tem algum risco aumentado para perda de via aérea ou perda da função respiratória, se é um paciente de via aérea difícil e se está tudo preparado para isso. Então, é uma confirmação, a gente vai fazer ali uma leitura do cenário, se nós estamos aptos para atender, para entrar naquele procedimento cirúrgico. Então, só lembrando, gente, como é que funciona, o que eu não expliquei essa parte. Como é que funciona? Ele é um checklist, antes de falar do segundo momento, tá? Só para a gente conseguir visualizar na prática como isso funciona. Normalmente não, uma das pessoas da equipe vai assumir esse checklist. Então, é um checklist que ela vai perguntando, isso, está pronto, isso, está feito. Então, uma pessoa vai assumir. Pode ser qualquer membro da equipe, né? É muito comum que seja um membro da equipe de enfermagem, o circulante de sala, por exemplo, porque é ele que fica naquela sala o tempo todo. Então, onde está implantado nesse protocolo é muito comum a gente ver, mas não tem impedimento para ser qualquer outro profissional da equipe, tá? Então, pode ser, por exemplo, um técnico de enfermagem ou a equipe de enfermagem, um apoio circulante, um enfermeiro, médico, mas pode ser qualquer membro. Então, com base no checklist, ele vai fazer esse primeiro momento que eu já falei. Vai fazer confirmação com o paciente, vai verificar com o anestesista se está tudo preparado, vai confirmar, né, porque isso já foi feito, ele vai confirmar quais os riscos e vai certificar que o cenário está preparado. O segundo momento, né, então, quando o paciente entra na sala cirúrgica, a gente faz essa confirmação e
damos andamento. Todo mundo vai preparar tudo para tudo acontecer naquele procedimento. O segundo momento é quando toda a equipe já está pronta para iniciar o procedimento cirúrgico. A gente fala que é o momento de ouro, né? É o momento último para tudo, para confirmar se está tudo certo. É imediatamente antes da incisão cirúrgica, né? Da preparação da pele e incisão cirúrgica. Então, o que, que a gente faz neste momento? O que, que o checklist recomenda? Ele tem vários itens, tá? Eu estou falando aqui de maneira resumida. Então, o que, que o checklist recomenda? A gente vai fazer imediatamente antes da incisão a apresentação da equipe. Então, a equipe precisa se apresentar, se tem algum membro lá, né? Às vezes a equipe já convive junto há muito tempo, todo mundo já sabe que é anestesista, mas se tiver algum membro novo, às vezes a gente tem acadêmicos, né? Ou residentes ali acompanhando o procedimento, todo mundo vai se apresentar e se apresentar também para o paciente, caso haja ainda, né, consciência, se o paciente tiver essa capacidade de interação. Então, a equipe se apresenta e apresenta. Esse é o segundo momento de confirmação. É preciso confirmar mesmo, falar, vai realizar procedimento X no lado esquerdo, no membro tal, o procedimento está... aí o cirurgião, neste momento, né, ele precisa colocar o que está programado, então, que tipo de procedimento que é, quanto tempo que está programado, se ele prevê alguma etapa crítica, se o paciente tem algum histórico de relevância para alergia, se o paciente... Vamos confirmar a história daquele paciente e o que o cirurgião está prevendo de procedimento, né? Se existe um risco aumentado ou não para alguma complicação, se aquele paciente tem risco para perda de sangue aumentado, então... Se foi feito reserva de sangue ou não, o paciente que tem um risco de perder mais de 500 ml de sangue no procedimento cirúrgico, ou, no caso de criança, mais de 7 ml de sangue por quilo, é um paciente que tem um risco aumentado de sangramento, então ele já tem que ter feito a reserva de sangue e essa bolsa de sangue está preparada e disponível para qualquer necessidade e imediatamente eu possa fazer essa intervenção. Então, a equipe se apresenta, confirma novamente todos os dados, e fazem ali um resumo do que está previsto para aquele procedimento e confirmam se realmente todo o material, né, alguma prótese específica, algum material específico está disponível. Se não está disponível, é neste momento que a gente para corrigir, né? Então, não é depois que a gente abre o paciente e fala, cadê a prótese especial que a gente pediu? Não chegou. Como assim não chegou? Então, não é neste momento. É antes, né, da gente fazer a intervenção. Então, por isso, é esse momento que a gente fala que é o momento imediatamente antes da incisão. Além dessa confirmação e da apresentação da equipe, é o momento que nós vamos confirmar se o antibiótico profilático já foi administrado. Uma das principais estratégias de grande impacto para a prevenção de infecção é que o antibiótico profilático padronizado pelo controle de infecção para cada tipo de procedimento, né? Então, a minha equipe precisa conhecer, quando eu falo minha equipe médica, anestesista e minha equipe de enfermagem, qual é o antibiótico padronizado para aquele procedimento. E este antibiótico profilático, o recomendado é que ele seja administrado em até 60 minutos antes da incisão cirúrgica. Este é o melhor momento, né? Até 60 minutos. O ideal é que seja um pouco antes, no mínimo 30 minutos, mas até 60 minutos antes da incisão, é a melhor performance, né, que o antibiótico vai poder ajudar aquele paciente na prevenção de infecção relacionada ao procedimento cirúrgico. Além da antibiótico profilaxia, a última confirmação antes da incisão cirúrgica, a gente vai confirmar com essa equipe. Então, se eu sou a profissional de enfermagem que estou liderando o checklist, eu vou perguntar, existe necessidade de algum exame de imagem para esse procedimento? Ele vai me responder se vai precisar de raio-x, tomografia para aquele procedimento, né? E tendo a necessidade, eu preciso verificar se está disponível, a radiologia está disponível. Normalmente a gente, em bloco cirúrgico, que faz esse tipo de cirurgia, a gente tem lá o técnico de raio-x junto com o aparelho de raio-x, às vezes até exclusivo, dependendo do porte da instituição, do número de cirurgias, mas se não for exclusivo, a gente tem que certificar que está disponível e pode ser realizado esse exame lá dentro da sala cirúrgica, no caso de raio-x. E neste momento, se está tudo confirmado, é que a gente começa o procedimento cirúrgico. Então, gente, o checklist até agora, a gente percebe, e é necessário, ele tem a lógica da redundância, né? Então, a gente tem que confirmar uma informação várias vezes, e essa confirmação começa lá na recepção. Então, a recepção confirma que procedimento, que local, que se é lado direito ou se é lado esquerdo.
Lá na unidade de internação, o ideal é que a situação, o protocolo preconiza isso, o ideal é que já na unidade de internação, antes do bloco cirúrgico, que o local seja marcado pelo cirurgião. Então, se é braço direito, é fazer uma marcação mesmo no braço direito, no local do sítio cirúrgico. É recomendado que não faça marcação com X, né? Porque já houve casos, né, da equipe, tamanha é a confusão aí na nossa comunicação, de marcar o local com X, a equipe que foi preparar o paciente entender que X era para não fazer ali, e na verdade era o membro indicado. Então, o próprio protocolo recomenda para não fazer X, fazer círculo, fazer alvo, alguma marcação que a equipe toda saiba compreender que ali é o local definido para o sítio cirúrgico, né, para a incisão. É o local que nós vamos operar. Então, o ideal é que seja feito isso antes de entrar. O ideal é que seja feito antes de entrar no bloco cirúrgico. Algumas instituições fazem essa marcação dentro da sala de pré-operatório, né? Mas o recomendado é que não faça dentro da sala cirúrgica, né? Para não correr o risco. Lá a gente já tem que estar confirmando, a gente já está na redundância. Então, a lógica do checklist é redundância, é confirmar a mesma informação várias vezes, para que a gente não incorra aí no dano. Até porque é um dano irreversível, né? Operar um membro errado, acabou. Esse erro é uma coisa permanente, né? Então, o paciente ele vai ter um dano aí para se recuperar e é uma coisa que a gente não pode, não tem como conter. Já é um dano permanente, ele vai ter ali um pós-operatório e, às vezes, uma complicação gravíssima, né? Por conta de uma cirurgia errada. Às vezes, até perda de função e membro, enfim, muitas coisas aí podem ter como consequência grave, além do impacto, digamos, da imagem, né, desta equipe da instituição. Então, além do impacto inquestionável e incalculável para o paciente, a gente tem um impacto também bastante triste e muito, muito complicado para a instituição, do ponto de vista legal. Então, o terceiro momento, como eu falei, é um primeiro momento pré-operatório, imediatamente antes da incisão cirúrgica, e o terceiro momento para o checklist, né? Então eu ainda estou liderando o checklist, é antes do paciente sair da sala cirúrgica. Então terminou o procedimento cirúrgico, a gente tem o check-out, é o momento do check-out. O que é que eu vou fazer? Novamente eu vou confirmar, foi realizado o procedimento tal, no braço tal, na perna tal, né? Qual local do paciente tal. Então é a confirmação da redundância mesmo. Nós vamos nos certificar, então vai acontecer ali uma certificação de que todas as compressas, as agulhas, os instrumentais utilizados naquela cirurgia foram retirados. Então é obrigatório, gente, pelo protocolo, é uma prática de segurança inquestionável, necessária, que instrumentais e compressas sejam contadas antes de iniciar o procedimento e após o término do procedimento, né? Às vezes quando a gente não trabalha em centro cirúrgico, não tem contato, né, com esse tipo de paciente, fala, como é que esquece uma compressa? Como é que esquece o instrumental? Não é nada difícil de acontecer, né? Quando a gente fala de uma cirurgia abdominal, nós temos lá uma incisão grande, o abdômen, depois de exposto, né, ali o intestino é grandioso, então a gente... cavidade, dá para entrar, compressa, e a gente realmente não perceber. Para contenção ali de sangramento, né, durante o procedimento, às vezes um procedimento mais difícil, pode acontecer. Se não houver essa contagem, digamos que é muito fácil de acontecer. O abdômen, ele comporta um instrumental, uma compressa, uma agulha, uma gaze, de maneira muito fácil. Então, é muito fácil esquecê-la lá. Como que as instituições fazem, né? Normalmente, a quem está entregando o material, quem está entregando a compressa, quem está entregando as gases, as agulhas, o circulante de sala, normalmente, ele vai registrando, ele entrega e anota 5 agulhas, 5 compressas, 3 gases, e ao final, o cirurgião, durante o procedimento, né, ele vai recolhendo todo esse material e deixando lá na sua mesa acessória, e ao final do procedimento ele conta e confirma quantas foram entregues. Essa é a prática, né? Deveria ser a prática. Essa é a recomendação para que a gente não tenha este evento. E se não achar, a gente tem que achar. A gente vai procurar, procura se caiu em algum lugar. E, em última instância, se não achar uma compressa, uma agulha, uma gás, a gente tem que proceder com o raio-x com o paciente ainda dentro da sala cirúrgica
para investigar e achar este instrumental, este objeto, porque isso pode, né, depois de fechar o abdômen, de fechar a incisão cirúrgica, esse paciente ele pode ter uma infecção ou uma complicação grave, mais do que uma infecção, e isso tem uma repercussão seríssima, né? Então é uma falha também muito grave e infelizmente comum, principalmente se a instituição não tem sistematizado essa prática. Ok, gente? Então são os 3 momentos. Desculpa que eu não acabei ainda o terceiro momento, não. Então a gente tem que garantir a contagem de compressas. A gente vai garantir que todas as amostras biológicas sejam corretamente identificadas e acondicionadas. Então, é muito comum, né, em procedimentos cirúrgicos, em que é retirada parte de tecidos, isso ser encaminhado para avaliação patológica, avaliação. Às vezes, o paciente fez aquele procedimento cirúrgico somente para retirar um pedaço de um tecido para fazer investigação de câncer ou de alguma doença. E também é comum, infelizmente, é um problema sério, é comum no meio, né, quando a gente termina o procedimento cirúrgico, tem muitos instrumentais e compressa, muita coisa ali surge, né, de sangue. E é comum, infelizmente, quando a gente não tem essa preocupação sistematizada, de uma peça dessa se perder, né? Ou antes de acondicionar, e é comum também, infelizmente, essa peça se perder depois de acondicionada. Que isso? Eu coloco lá no vasilhame adequado, com a solução adequada para conservar a peça, mas ninguém se responsabilizou para identificar e colocar no local seguro para envio para o laboratório, e às vezes acontece o descarte inadequado. E aí pensa nessa situação, o paciente, a única chance que ele tinha de saber qual era o tratamento adequado para a doença dele, se perdeu porque uma peça foi extraviada. Então, isso tem um impacto gigantesco na vida do paciente, né? Então, isso é trágico, gente. E existem casos também, muitos casos, infelizmente, é comum. Quando eu falo comum, não é na instituição que eu trabalho, né? É comum nas publicações mundiais, não é só no Brasil, não. Isso é um problema mundial. Não, essas estatísticas, quando eu estou falando que é comum, são estudos publicados que em todos os países a gente tem essas situações aí, infelizmente, associadas à assistência cirúrgica. Então, o que é acondicionar bem e garantir a identificação segura? É a identificação segura da peça anatômica, então, é identificar mesmo, é ter um padrão de identificação daquele frasco. Não é escrever o primeiro nome e não ter o nome da peça. Então, é o nome completo daquele paciente, é o segundo identificador, é o número do registro, ou a data de nascimento, ou o nome da mãe, o nome da peça, né, que foi retirada, o local que foi retirado, então todas as informações, e o encaminhamento junto com o pedido médico, né, para análise, justificando os motivos para aquela análise. Depois de identificado, eu tenho que garantir o acondicionamento correto. Então, precisa de geladeira, não precisa, precisa ser refrigerado ou não, vai ser encaminhado para o laboratório, vai ser encaminhado como? O laboratório vem buscar, eu vou levar. Como é que acontece? Isso tem que ser definido. A peça não pode ficar lá por dias, né? E qual também outra coisa importante a gente colocar qual é o nível de acondicionamento adequado, tem que cobrir a peça toda, não pode? Então, isso tudo tem que ser bem padronizado junto com a minha equipe. Normalmente a equipe de enfermagem, normalmente não, é a equipe de enfermagem, né, que dentro da sala cirúrgica acaba identificando e encaminhando esse material. Além disso, eu preciso ter um registro completo, né, num protocolo mesmo de encaminhamento. Eu preciso assegurar que eu entreguei aquela peça devidamente acondicionada para o resultado, para o laboratório. Então, isso é muito sério, né? Cuidar disso é uma preocupação que precisa exigir o nosso esforço. Isso é uma coisa muito séria e precisa ser muito bem cuidada. Então, eu preciso garantir a contagem de compressas, terceiro momento, pós-operatório. Eu tenho que confirmar de novo os procedimento, paciente, eu tenho que garantir a contagem de compressas, eu tenho que garantir a identificação segura, né, das peças anatômicas. Neste momento também no pós-operatório, que o dono do checklist vai certificar com a equipe se todos os equipamentos e materiais funcionaram adequadamente. Para quê? Para poder informar quem é responsável caso não tenha funcionado para consertar. Então, se eu estou lá utilizando uma caixa cirúrgica e a tesoura está cega, então eu tenho que colocar lá no checklist para informar a central de esterilização que monta aquela caixa que aquela tesoura precisa ser retirada para reparo ou
para reparo ou, né, ou descarte, depende da condição da tesoura, para ela ser substituída. Porque se a gente não falar que está usando, gente, aquela tesoura vai ficar lá toda vez e o cirurgião reclama toda vez e a gente não consegue fazer o procedimento da maneira, vai atrapalhar, né, o procedimento e aí é um desgaste para a equipe desnecessário. Então, também uma responsabilidade aí de quem está com checklist, ver se informar se algum material não funcionou adequadamente ou se algum equipamento não funcionou adequadamente para que a gente informe aos responsáveis para fazer o reparo. E uma última coisa, extremamente importante, é no pós-operatório, antes do paciente sair da sala, que nós vamos conversar, equipe, e definir qual é o plano de cuidados para aquele paciente. Quais são os pontos de atenção que precisa ser repassado para o RPA, né, para a sala de recuperação pós-anestésica, e que vai ser repassado para a unidade de internação. Então, quais são os pontos de atenção? O paciente, ele teve alguma complicação? Não teve? O procedimento foi dentro do esperado? Ele teve perda de sangue maior? O que eu preciso observar? O que é esperado de dreno, né? De volume de dreno? Às vezes o paciente sai com um dreno, a equipe de enfermagem precisa ser orientada que volume é um volume considerado normal, qual é a cor dessa drenagem que é considerado normal para aquele caso. A gente tem que conversar sobre isso. A minha equipe de enfermagem que vai monitorizar esse paciente, que vai monitorar, que vai acompanhar esse paciente, precisa dessas informações. Qual é o momento, que sinal ele precisa ficar alerta para entender que aquele paciente está sangrando mais, né? Então, não é quando o paciente choca, qual é o sinal de alerta, eu preciso ensinar isso para quem está na sala de recuperação. Qual é o sinal, qual é o volume que eu posso esperar para aquela drenagem. Como eu vou avaliar o curativo? Então, a minha equipe que está no pós-operatório, a gente tem que ser informada disso. O paciente chegou na unidade, na URPA, na sala de recuperação, ou chegou na unidade de internação, em até no máximo 20, 30 minutos no máximo, eu preciso avaliar esse paciente, eu preciso olhar o curativo, eu preciso olhar a drenagem e preciso fazer isso com uma frequência maior se o paciente estiver apresentando alguma normalidade. Então, esse plano de cuidados, ele tem que ser definido ainda dentro da sala cirúrgica. O paciente vai fazer a profilaxia para tromboembolismo venoso, com quantas horas de pós-operatório? Não vai fazer? Vai continuar o antibiótico ou era só profilático? Não vai? Qual é o horário, né, que a gente vai dar continuidade? Então, a gente precisa fazer o plano de cuidado com as observações específicas para aquele paciente, registrar em prontuário para que o RPA, né, para que a unidade de internação dê continuidade. São os pontos de atenção. Então, isso é antes de sair da sala. Tudo bem, gente? Então, são esses os 3 momentos, né, que a gente fala do checklist. Deixa eu ver aqui alguns comentários, acho que tem perguntas aqui. Onde eu trabalhava, o checklist era feito por vários profissionais. Por exemplo, eu, o enfermeiro, preenchia o pré, o pós, o médico e o técnico preenchia o trans, como são várias salas, e eu, como enfermeiro, não conseguia. Está errado? Não, não está errado. Existem várias maneiras de fazer isso. Tem instituições que colocam o checklist no prontuário, né, dividido em partes, como você está falando. Tem checklist tem instituição que faz isso. Cada um preenche a sua parte. Para preenchimento não tem problema. O que é necessário a gente atentar? Né, para que a equipe não preencha cada um caladinho no seu canto e não faça esse momento. A gente tem que se preocupar da equipe não somente cada um preencher o seu papel e esquecer daquele momento de integração. Né? Então, o protocolo, gente, não é preencher um checklist. O checklist é a orientação do que nós, equipe, precisamos, em conjunto, falar, se preocupar para que todo mundo que está ali envolvido tenha a mesma informação, percepção e a mesma preocupação com o paciente no centro, né, dessa preocupação. Deu para entender? Então, o registro não tem problema, eu conheço essa modalidade, né, de cada um preencher. O importante é que isso seja expressado. A equipe tem que parar nesses momentos imediatamente antes da incisão e pós-operatório e fazer essa comunicação entre si. Tem instituições que colocam o checklist no quadro mesmo, é um quadro exposto na sala cirúrgica e que eles vão preenchendo lá de maneira que todo mundo, né, veja as informações.
Então, errado não está, mas precisa garantir o comportamento da equipe de interagir, de falar, de comunicar. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Deixa eu ver a hora aqui, que daqui a pouco começa, né, esgotar meu tempo. Que mais? Que mais? Mais algum? Meu pedido foi atendido. Muito bem, obrigada, viu, Rachele, pela solicitação aqui. A Ana disse que fez o TCC em 2015 sobre checklist. Que bom, Ana, que bom que tenham mais profissionais querendo falar sobre isso. É uma causa extremamente importante, difícil, gente. Vai pensar, é só um checklist para implantar. Não, não é só um checklist. É muito difícil, porque nós precisamos nos empenhar para mudar o comportamento da equipe, né? Então, o checklist tem informações importantes para todo mundo. Não é à toa que ele é um problema, gente, que a segurança cirúrgica é um problema no mundo inteiro, em todos os países, a OMS, quando publicou esse desafio, ela publicou que em todos os países não era implantado de maneira sistemática. Então, havia problema em todos os países. É difícil porque eu vou mudar a maneira das pessoas falarem, das pessoas se comportarem ao iniciar um procedimento. Cada um chega com sua atividade, cada um chega em um tempo. O comum no centro cirúrgico é isso. Quem trabalha em centro cirúrgico sabe disso. São muitas pessoas chegando em tempos diferentes, cada um com suas preocupações, cuidando das suas coisas e tentando. E fazer essa equipe parar 1 minuto, 2 minutos para juntos falarem sobre a mesma coisa não é uma coisa fácil. É mudança de atitude, é mudança de comportamento, de modelo mental mesmo, né? É valorizar aquele tempo. E a gente ouve, tanto assim, quando começa a implantar o protocolo, a gente ouve, mas não dá tempo de fazer isso, não. E quem trabalha em centro cirúrgico acho que vai concordar comigo. A equipe passa, às vezes, 5 minutos, 10 minutos falando, perguntando, falando de uma notícia, falando do artista, né, que faleceu, não que não seja importante, não estou dizendo isso, mas não tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que seja para falar da coisa mais importante que está ali. Nós estamos preparados para fazer o que nós vamos fazer, nós sabemos fazer, nós temos todas as condições de fazer, então às vezes a equipe não emprega esse tempo e ainda alega que não tem tempo. O checklist dura alguns minutos, não é isso, gente? Quem já fez aí o TCC, né, Ana? Não sei se você na sua pesquisa perguntou algo sobre isso, sobre as dificuldades, mas é muito comum, né, nós ouvirmos isso quando vamos implantar o protocolo. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver. Jordana. Não sei se que falou. Eu não entendi aqui. Jordana, deixa eu ver. Amo centro cirúrgico, amo centro cirúrgico, desculpa. E sei da importância de tudo que você falou. Quem gosta de centro cirúrgico, gosta de centro cirúrgico. Eu também já trabalhei em centro cirúrgico e centro obstétrico, já fui enfermeira assistencial e gerente dessas 2 unidades. É um universo à parte dentro do hospital. A nossa capacidade de negociação, ela precisa ser imensa ali, né? Estar ali atuante, participar das reuniões de regimento, ter seu posicionamento frente à instituição, do que é necessário para o paciente, é uma causa importante de vida. Parabéns, viu, Jordana? Então, vamos lá. Domingo começa o curso de instrumentação cirúrgica. Parabéns e vá com essa mentalidade de segurança. A gente precisa garantir, precisa contaminar as pessoas, engajar as pessoas sobre esta importância, né? É uma batalha todos os dias, gente. Mudar e fazer as pessoas terem cultura de segurança do paciente é causa, é missão, é uma batalha todo dia. Parabéns, seja muito bem sucedida aí no seu curso. Minha dupla, a Ana disse que minha dupla trabalhava no centro cirúrgico, acabei gostando do assunto que abordamos. É excelente, ali a capacidade do enfermeiro fazer segurança, dar resultado e fazer a equipe crescer dentro do centro cirúrgico é imensa. Então, a gente tem muitas oportunidades de gestão. E fora isso, o centro cirúrgico, normalmente, né, gente, é de grande impacto na sustentabilidade da instituição. Então, é de grande importância. O centro cirúrgico é um dos setores do hospital que mais tem clientes internos. Então, a unidade de internação, CTI, pronto-socorro, o corpo clínico inteiro
todos os processos de apoio se relacionam diretamente com o centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico é um universo mesmo de gestão e a gente precisa ter muito empenho ali, muito empenho. Falamos das dificuldades que o enfermeiro enfrenta em implantar o checklist. Sim, é uma dificuldade. Então, eu sou enfermeira do centro cirúrgico, vou implantar o checklist, hoje eu vou começar o checklist. Não, você lembra que é importante? Primeiro, vamos lá, comece de onde? Comece estudando, vai estudar o que o checklist, por que o checklist apresenta aqueles itens, o que aquilo tem a ver com a minha realidade. Vamos estudar protocolo, estudar o programa nacional que recomenda, é obrigatório, né? Então, assim, vamos estudar. A partir do que nós sabemos, a gente vai conquistar aliados dentro da equipe. Convença a sua equipe da importância do checklist, antes mesmo de implantar. Convença a sua equipe, fale sobre segurança, o propósito, fale dos eventos que acontecem. Peçam para eles se recordar se já aconteceu algum evento trágico desses que a gente citou aqui. Eles vão se recordar e vão lembrar do quão impactante, do quão terrível foi aquela situação. Então, vamos vender a causa da segurança para essa equipe, estudar, vender a causa, achar aliados no corpo clínico, da minha equipe de enfermagem principalmente, e peça suporte para a sua instituição, gente. Peça suporte como? Faça projeto para implantação. Né? Não vai lá, pega o checklist, fica na sala cirúrgica, não. Vamos fazer um projeto. Vou fazer um projeto, apresentar para a minha diretoria administrativa, para a diretoria técnica, para o diretor clínico. Ele precisa me apoiar nisso, porque o meu corpo clínico precisa se envolver. Então, se o corpo clínico não vai facilmente se envolver, diga-se de passagem, gente, nenhum centro cirúrgico, esse checklist vai ser implantado facilmente. É uma mudança de modelo, é uma mudança de cultura. Então, peça apoio aí para a sua instituição, peça suporte para a sua diretoria, apresente um planejamento do que você pretende fazer. As instituições fazem campanhas para integrar a equipe, para chamar a equipe para essa causa. Então, usem material, usa recursos didáticos, usa incentivo. A gente faz campanhas aí. Tem vários vídeos, eu adoro isso. Tem vários vídeos aí de pessoas que gravaram sobre a implantação, que pegam as pessoas mesmo da equipe, fazem uma simulação do que seria implantar o checklist, grava, faz paródia. Então, usar a criatividade mesmo para convencer as pessoas a quererem, né? Mostrar para elas primeiro o quão importante aquilo é e o que aquilo pode fazer pelo paciente. Então, peça apoio para a sua instituição, peça apoio para a sua diretoria, apresente um projeto, mostre o que você quer fazer, como você quer fazer, para que quando você sentir e vivenciar as dificuldades, você tenha essa retaguarda, né? Então, negocie, vá lá, peça retaguarda, peça uma estrutura de apoio, peça um suporte mesmo de autonomia para você implantar, tá? Então, vamos começar por aí, começar oficialmente, inaugure o protocolo de cirurgia segura. Eu costumo dizer isso para a minha equipe, para as pessoas com quem eu converso. Protocolo e uma nova ação de segurança, uma nova prática, a gente tem que ser inaugurada, né? A gente tem estreia. Então, a gente faz um movimento para as pessoas se interessarem, quererem saber e elas quererem participar. Não é uma coisa que eu vou empurrar para as pessoas fazerem, não, porque elas não vão fazer. A gente não faz as coisas de boa vontade. Então, tem que usar estratégias para envolver, para sensibilizar essas pessoas e ouvir as pessoas, né? Qual é a melhor maneira, porque haverão dificuldades mesmo. Então, quais são as dificuldades que a gente pode enfrentar e o que a gente pode fazer para amenizá-las? Ouça a equipe, planeje, apresente projetos, né? Faça um planejamento formal, um plano de ação formal mesmo, para implantação. E se antes disso acontecer como uma estreia, eu citei aqui várias práticas que o enfermeiro pode fazer amanhã, hoje, né? Então, eu posso ensinar a minha equipe a receber melhor esse paciente na porta e fazer a confirmação desse paciente para que a gente não erre procedimento, lado, lateralidade, enfim. A gente pode cuidar melhor para que o pós-operatório seja melhor acompanhado, né? Que tipo de registro, que tipo de informação eu preciso colocar nesse prontuário, né? Como é que a gente garante aí o mínimo de segurança para esse paciente. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Tudo bem? Então, eu espero que tenha contribuído para rodar uma chavinha aí na cabeça de vocês, né? Para quem se interessa em centro cirúrgico e para quem está na unidade assistencial, recebe paciente cirúrgico, essa é a nossa realidade, que tenha acendido alguma coisa, algum desejo aí de vocês, alguma chavinha, é esse meu propósito aqui, tá? Muitíssimo obrigado
Estou à disposição aí para quem quiser fazer pergunta, que não deu tempo. Manda essa live, gente. Encaminha para as pessoas assistirem. Ela vai ficar gravada por 24 horas. E caso as pessoas que assistam aí na reprise tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma colocação, eu estou à disposição através do IbraEnf. E na próxima live a gente pode retocar o assunto aí, né? Se preciso for. E já convido vocês aí semana que vem, terça-feira, a gente vai falar de segurança do paciente de novo. E a gente vai falar sobre análise de eventos, né? Uma coisa fundamental e que faz parte aí da nossa realidade, analisar evento adverso, como é que a gente notifica, como é que a gente avalia. Eu estou esperando por vocês. Um abraço, gente!